contribuições da psicologia analítica para a educação. Tá certo? Minha apresentação bem rápida. Programa de pós-graduação em psicologia, Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, os tópicos que a gente vai desenvolver é fundamentos da psicologia analítica, a ideia do desenvolvimento da personalidade, porque, veja, a gente tem que classificar como é que eu posso dizer? No campo da psicologia, a gente hoje em dia trabalharia com dois grandes campos, tá certo? Ou três, talvez. As psicodinâmicas, as cognitivas e algumas ligadas às neurociências ou à questão social. O campo da psicodinâmica, muitas vezes, é aquele ligado que envolve a noção de personalidade e, muitas vezes, a ideia do inconsciente. Tá? E esse campo trabalha muito com a ideia de pesquisa qualitativa, significado, hermenêutica, interpretação, porque ele trabalha com a ideia do consciente e do inconsciente, e de uma dinâmica. Se não é exatamente inconsciente, é alguma coisa que ultrapassa a ideia da consciência do ego, tá certo? Então, vocês vão ver algumas psicologias centradas nessa ideia da cognição do ego, na afetividade, mais centrada numa ideia de uma consciência, e algumas outras no campo da psicologia, centradas com alguma coisa que ultrapassa essa consciência, esse ego, e aí as pessoas vão colocar diversos elementos do que seja inconsciente, tá certo? Numa matriz freudiana, numa matriz do Lacan, numa matriz junguiana e outras matrizes. Mesmo a Gestalt, por exemplo, e a do Rogers, que é humanista, ela trabalha com uma ideia que ultrapassa, trabalha com a ideia de organismo, é alguma coisa que ultrapassa a noção de consciente. Tá? Para isso é fundamental, daí acaba caindo essa ideia de personalidade, uma ideia de estrutura e desenvolvimento de personalidade, tá? E daí a psicologia analítica é o processo de aprendizagem. Então, quando essa psicodinâmica ela vai para a educação, ela tende a não focar nos processos da educação como a gente tem muito forte hoje, que é uma educação centrada na cognição e na aprendizagem de conteúdos. Ela vai centrar muito na construção da personalidade como um todo e no sentido que isso dá para o sujeito, tá certo? Então, impacta que esse processo de aprendizagem aqui, a gente colocaria psicologia analítica e a educação vista como um processo mais amplo de desenvolvimento da personalidade, tá certo? E daí vai trabalhar muito a ideia das relações e do sentido que a educação traz, a aprendizagem traz para o sujeito. Tá? Óbvio que isso aí modifica um pouco. Então, em termos de fundamentos da psicologia analítica, eu estou trabalhando com alguns textos básicos que eles dão uns contrastes, tá certo? Para, se vocês quiserem avançar, vocês podem ter uma ideia mais clara. Então, o primeiro texto básico que eu vou utilizar é um texto curto, acho que é uma carta, ou um artigo pequeno que o Jung fez quando se separou do Freud, que está aqui, ó, Freud e Jung Contrastes. Tá? Então, a primeira consideração inicial é como o Jung vê a ideia da psicologia ou da teoria psicológica. Toda ideia para ele, toda teoria que a gente faz é sempre uma confissão pessoal. Então, ele parte sempre da ideia do indivíduo, da experiência que ele possui em relação ao mundo. Nesse sentido, para ele, em termos epistemológicos, não há uma ideia de uma neutralidade, de uma objetividade na ciência, como se fosse algo que você consiga sair do mundo e ver o que há, tá certo? Sempre vai existir uma realidade psíquica, porque a gente sempre vai construir a realidade a partir desse olhar que a gente possui sobre ela, de uma imagem que a gente constrói dentro da gente, de certa forma, tá certo? Então, essa verdade, entre aspas, é sempre uma verdade para um sujeito, tá? Ou é uma realidade psíquica que se constrói. É um pouco mais complicado e complexo que isso, mas é para vocês terem uma ideia. E na visão dele, como a realidade, ou o mundo que está aí fora é muito mais complexo do que a gente consegue representar ele, que a representação é uma espécie da consciência, né? Não da psique como um todo, que seria consciente e inconsciente, o inconsciente seria muito maior que a consciência egóica, ele vai dizer que toda a verdade, então, reflete uma certa parcela da experiência psíquica, ou seja, da experiência que a gente tem em relação ao mundo, que ela é psíquica, tá certo? Nesse sentido, as teorias psicológicas refletem, entre aspas, parcelas da verdade, mas não todas elas. E essas verdades que a gente possui, tanto da psicologia quanto do mundo, elas são parcialmente subjetivas, porque impactam na nossa visão sobre o mundo, e parcialmente objetivas, que a realidade se coloca. Por exemplo, não dá para negar da pandemia, do computador, etc. Mas o significado e como a gente vai articular isso na nossa vida, ou nas nossas crenças, nas nossas expectativas, elas são subjetivas, tá certo? Então, a partir disso, ele vai
colocar os três princípios pelos quais ele vai diferenciar a psicologia analítica, particularmente da psicanálise ou de outras psicologias. A ideia da hermenêutica, ou seja, da interpretação, do finalismo e do instinto religioso ou luminoso. Tá? Então, vamos avançar em cada um desses detalhes. A hermenêutica vem de Hermes, tá certo? Que é a interpretação. A hermenêutica vem a ideia de que todo texto que possui, para você quiser verificar um sujeito, você tem que interpretar ele. Por isso, a ideia de que não há fatos objetivos, mas há vivências, uma construção de uma realidade psíquica, ou seja, tudo que a pessoa vive, ela tem um sentido que vai ser adquirido pelo sujeito, que é exatamente isso daqui. É um sentido ou um significado, tá certo? Que vai emergir dessa relação. Tá? Como a gente tem uma ideia na psicologia analítica que o inconsciente, que a psique como um todo, ela é maior do que simplesmente a consciência e a consciência egóica, a gente vai dizer que esse significado emerge da psique como um todo, tanto do inconsciente quanto do inconsciente, tá certo? Então, é um significado, muitas vezes, que se coloca. Por isso que ele coloca aqui. Ele emerge da dinâmica da psique entre o consciente, o inconsciente, a consciência egóica e o mundo, tá certo? A gente não consegue definir claramente, a gente tem que trabalhar com ele para ter uma espécie de intuição, um insight, uma percepção. Por isso, essa ideia é necessário interpretar. Toda hermenêutica é uma interpretação, pois o sentido ultrapassa e atravessa o ego, porque nessa relação, então, o sentido emerge desse diálogo que se coloca. Tá? Por isso a ideia do diálogo com sonhos, com o mundo, da terapia. Então, a hermenêutica sempre, para o Jung, todos os fatos, então, estão colocados nesse sentido que ultrapassa. E esse sentido está diretamente ligado a uma determinada finalidade. Porque aí, vejam, gente, a ideia de interpretar a psique, para Jung, é sempre a ideia do sentido. Também para a fenomenologia. Tá? Então, é um finalismo. É como se a dinâmica da personalidade ela tivesse um sentido para o qual aponta. A gente tem os nossos sentidos, nossas finalidades, que são conscientes, por exemplo. Por que a gente está aqui fazendo essa palestra, ou vocês estão assistindo isso? Vocês querem se formar em psicologia. Por que se formar em psicologia? Porque é uma realização, porque eu vou poder desenvolver uma ação no mundo, sabe? Uma série de elementos. Tá? Só que, para Jung, além dessa visão consciente, a gente se articula com essa ideia do inconsciente. Tá? E na ideia do inconsciente, para Jung, ela não é um inconsciente que nem da psicanálise, tá certo? Que envolve da repressão. Ela é simplesmente algo, que nem está colocando aqui, como uma natureza. É algo próprio do ser humano que simplesmente está indo no sentido de um devir, tá certo? Por isso que ele coloca uma força criativa de geratividade. Então, vai gerando sonhos, fantasias, imagens, desejos, afetos, e vai criando os novos modos de sentido. Então, a gente vai ter que interpretar os sentidos, as falas, os comportamentos, os desejos do sujeito, sempre em relação a algo para qual ele está tentando caminhar que muitas vezes não consegue, que é o que a gente chamaria de processo de individuação. E esse processo, esse mundo, esse troço, esse movimento adiante, impulsiona e leva adiante o sujeito, quer ele queira ou não. E muitas vezes as neuroses ou as tensões do indivíduo são exatamente a esse movimento de avançar do indivíduo e o indivíduo ficar parado dentro de um determinado momento de não querer, digamos, se desenvolver ou desenvolver personalidade, alguma coisa assim. Certo? Então, a ideia da psique, ela vai diferenciar pela ideia de uma hermenêutica, que os fatos devem ser interpretados a partir da realidade do sujeito, que esse movimento da psique leva a algum sentido, tá certo? E esse sentido, essa finalidade pelo qual a gente coloca é exatamente aqui. Quer o ego aceite ou não, vai dar sempre esse projetar-se adiante, tá certo? E, obviamente, esse projetar-se adiante, ele tem alguns pontos, de certa forma, de atração. Tá? E esses pontos de atração estão ligados a determinadas condensações de energia psíquica, que são determinados modelos internos. Tá? Que a gente coloca que esses pontos daí
eles têm essa característica que a gente chamaria luminosa, que está muito ligado ao instinto religioso, como algo que ultrapassa a capacidade de energia do ego ou de compreensão. Tá? Vejam, o inconsciente para Jung é muito maior do que a consciência. Então, esse que está além é uma coisa que vem do inconsciente e traz para o sujeito essa dimensão do incognoscível e do mistério, tá certo? Que é essa dimensão ligada à religião e ao luminoso. E por isso que eu coloquei aqui, ó, elevada carga afetiva. Entende? Então, a gente tem ali uma elevada carga afetiva nessa dimensão. Então, isso é a característica da experiência, vivência do ego com o que a gente está chamando com esses centros de energia que ultrapassam o ego, que são as imagens arquetípicas. E isso, gente, ultrapassa a capacidade de compreensão, de entendimento do ego, inclusive as próprias categorias. Então, a gente está sempre caminhando adiante nesse sentido. Tá? Determinados objetos externos ou determinadas coisas assumem essa categoria luminosa. Pode ser o amor romântico, pode ser o casamento, pode ser a igreja, pode ser uma viagem, pode ser a Índia, pode ser a própria psicologia. E, de alguma forma, elas levam, como pontos de elevada carga afetiva, eles levam o sujeito nessa direção e nesse movimento. E, obviamente, o que a gente tem que fazer? A gente já tem que pensar... A gente tem que pensar na interpretação, deixa eu voltar num aqui, na interpretação desse movimento da psique em direção a um sentido ou alguma meta que está muito ligada com esse caráter luminoso. Tá? E óbvio, né, gente? Então, a interpretação da psique a partir desses três elementos vão caracterizar uma determinada construção e determinado desenvolvimento da estrutura da personalidade. Né? Aqui, então, a gente tem como texto básico que eu utilizei, para vocês terem uma ideia, da Anísio da Silveira, Jung, Vida e Obra. Acho que se vocês procurarem na internet, até acham em PDF. A analogia que a gente sempre faz da estrutura da psique é essa analogia com o iceberg. A ponta de cima, que é a menor parte, que está congelada, fixada, seria a consciência egóica. E a outra parte seria o congelado iceberg, né? Baixo de baixo seria inconsciente. Só que a gente tem que pensar sempre que a matéria de que é formada o inconsciente, o gelo aqui e a própria água e o próprio sujeito que está aqui, né, o ego, é o mesmo, tá certo? Só que são condições parciais. É como se a gente dissesse inconsciente é a consciência, essa parte aqui o inconsciente pessoal, e essa onde o gelo se dissolve na água, esse inconsciente que a gente partilha com o mundo e com os outros. É a famosa ideia do inconsciente coletivo. Tá? E a forma do inconsciente se manifestar, dos processos inconscientes ocorrerem, é sempre na forma que ele chama, é um pensamento afetivo, tá certo? Que é por analogia e por imagens. A consciência aqui, a característica básica da consciência, a gente, é ser uma consciência que ela consegue, que nem aqui, ó, ela delimita o campo dela, tá certo? Ela é estável ao longo do tempo, do espaço e forma uma identidade. Eu sou eu, que é diferente de quem eu estou vendo aqui na tela, que é a Jennifer, o Gustavo, a Tainara, o Cláudio, entende? Ou seja, a consciência, se a gente deixar solto do inconsciente, ele circula, todos eles se misturam. Os afetos na consciência egóica, eles fazem uma espécie de condensação, uma espécie de condensação mesmo, de construção. Então, características da consciência. A gente consegue focar, entende? Então, a gente tem um polo de cada vez que permite uma diferenciação do mundo, do que é interno, do que é externo, de eu, do outro, tá certo? E permite uma estabilidade ao longo do tempo e do espaço. Por isso, essa ideia de uma condensação. Então, enquanto a consciência é específica, direcionada, e ela traz essa separação, o inconsciente, se vocês deixarem aqui, ele tende a misturar, ele tende a fusionar, tá certo? E é quase como se fosse tudo ao mesmo tempo agora e sempre operando, que é a ideia do sonho, de certa forma. Quando a gente ouve o sonho, a gente traduz aquilo que ocorre, muitas vezes de forma dinâmica, e sem sentido, e global, num foco da consciência. Porque o sonho, por exemplo, ele é um todo.
A consciência que focava em interpretar a espada que surgiu lá, interpretar a água, mas na realidade a água está toda em contexto, entendeu? Então a gente trabalha com essa analogia. A gente pode dizer, então, saindo, que esse ego, que essas condensações de energia que ocorrem são complexos. Eu adiantei um pouco aqui para falar do ego, para explicar. Mas é como se o inconsciente, além dessa condensação do iceberg egóico, ele tivesse diversos outros icebergs, só que basicamente inconscientes, que seriam o quê, gente? Seriam os complexos. Tá? Aí que tem uma coisa muito clara que a gente tem que pensar. A gente pensa sempre na ideia de que nós é que temos o complexo. Tem um complexo de poder, ele tem um complexo de Salvador, ela tem um complexo de Cinderela. Não é nós que temos os complexos, é o complexo que nos tem. Por quê, gente? Porque o complexo é essa condição de energia afetiva e essa consciência egóica é apenas o complexo de identidade. Tá certo? Então, na realidade, em termos junguianos, da nossa compreensão, a psique toda, ela não é simplesmente a energia solta, é a energia organizada em torno de complexos. E quando um complexo entra entre nós, é que a gente se identificou com ele. Então, de certa forma, ele, sendo do inconsciente, tomou conta da consciência, eu tenho uma carga afetiva maior. Entenderam? Então, se os complexos, de certa forma, que nos têm, da mesma forma, é o complexo de identidade que nos tem, e nos faz pensar num eu separado do mundo, quando na realidade a gente está imerso nesse mundo. Por isso que uma definição do complexo, que de certa forma eu já adiantei, são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade, ou seja, um núcleo possuidor de intensa carga afetiva. E eles, gente, se estabelecem, como eles não ficam sozinhos, eles estão sempre estabelecendo em relações, tá certo? Então eles se associam com outros elementos afins, cuja coesão em torno do núcleo é mantida pelo afeto comum, que é associações que outros elementos afins, afetos, fantasias, comportamentos, expectativas, tá certo? Então, de certa forma, modelos de relação, tá certo? Então, não sei, por exemplo, a pessoa tem um complexo de autoridade, tá certo? Um complexo de, sei lá, de vítima. Entende? Então, alguém faz alguma coisa que lembrou aquela questão de vítima. Então, ela entra automaticamente nesse complexo, ela se associa com determinadas posições. Complexo de autoridade e de poder, entende? Determinadas situações que envolvem autoridade e poder, esse complexo vai estar sendo colocado, tanto envolvido nas relações pessoais, tanto quanto envolvido, por exemplo, quando vê o guarda de trânsito, ou na relação, sei lá, na escola, no trabalho, por aí afora. Então, eles se associam e a gente a todo momento vai pegando essa direção, esse fluxo psíquico pelo qual o complexo dirige a gente, porque ele é um emaranhado, tá certo? Quando a gente diz, por exemplo, o complexo de Cinderela, o que é? É muitas vezes uma mulher que espera um príncipe salvador que vai tirar ela de uma situação muito complicada. Então, tem uma trajetória, entende? Tem uma expectativa de achar um príncipe salvador, entendeu? Tem uma posição onde ele se coloca, tá certo? E óbvio, né, gente? Esse complexo de Cinderela precisa de um príncipe que vai salvar a Cinderela. Então, os complexos se relacionam. Complexo de Cinderela com o complexo de príncipe de Salvador. E aí vai circulando, entenderam? Então, a gente está sempre nesse processo dinâmico. Tá? E aí, gente, esse complexo, então, é o ímã para todo fenômeno psíquico que ocorra ao alcance do seu campo de atração. Então, voltando, né, gente, complexo de Cinderela, se salva, e complexo de Salvador. Se alguém está vinculado nisso, é muito mais fácil você se ligar ao longo do tempo do que não, entenderam? É como se a gente procurasse isso daí. Tá? Então, você está ligado lá com o complexo Salvador, a qualquer momento. Você quer ser um príncipe para alguma pessoa. O João quer ser um príncipe para a Maria, entende? Ou para quem ele vai se relacionar. Tem a Maria, a Joana e a Manuela. Se a Maria, se a Joana está identificada, sei lá, com outros modelos, mas a Maria que está esperando o Salvador, a tendência do João estabelecer um vínculo com a Maria é muito maior. Tá? Pode ficar uma noite, pode viajar, mas a ideia de uma relação estável, de vínculo afetivo extremamente forte, vai ser entre o João e a Maria, entre alguém que quer salvar e alguém que quer ser salvo. Tá certo? Por isso eles se encaixam.
Por isso que ele coloca aqui, ó, verdadeiras unidades físicas capazes de existência autônoma, que depende das conexões com a totalidade tanto de si quanto do outro que se coloca. Tá? E aí, gente, a gente pode falar como a psique ela é organizada em termos de complexos, tá certo? Em termos de estruturas, de núcleos, o afeto não é largado completamente, a gente chama, toda a introdução a Jung, a gente fala complexos estruturais da psique, que são aquelas figuras internas. Vejam, a gente tem o inconsciente se manifesta de forma metafórica, tá certo? Então, quando a gente fala complexo de Cinderela, a gente cria uma imagem de Cinderela. É como se toda essa efetividade que estava envolvida toda essa afetividade, esses modelos, eles se condensam numa imagem Cinderela, numa personalidade que a gente colocaria como Cinderela. Então, a gente diz que, de certa forma, os complexos têm uma certa autonomia na psique. Eles formam uma espécie de personalidade, tá certo? E essa personalidade, muitas vezes, é mais fácil e aparece para a pessoa como se fosse uma imagem, como se fosse um mito, uma metáfora. Por isso que a gente, em vez de falar complexo de Salvador, a gente fala complexo de herói. Em vez de falar complexo de uma mulher, relacionamento afetivo que espera que o seu parceiro compreenda e faça tudo por ela, alguma coisa assim, a gente diz o quê? O complexo de Cinderela, entendeu? Que carrega e congrega dentro de si esse movimento direto, tá? Então, esse complexo estrutural, ele aparece, são os complexos que a gente pode dizer, de certa forma, que estruturam a psique. O ego, que eu já falei, que é o complexo de identidade, que é a permanência de uma imagem do sujeito ao longo do tempo e do espaço, tá certo? Que permite dizer que eu sou o Carlos quando eu era criança, aquilo que eu fiz, que na adolescência, coisas que mesmo que hoje em dia eu não faça mais, que eu não tenha mais, como, por exemplo, cabelo comprido, permita dizer que eu se coloco, tá certo? A Jennifer perguntando, os complexos estão ligados aos comportamentos, mas não só aos comportamentos, como às expectativas em relação aos comportamentos e aos afetos que eu sinto nessa relação de comportamento. Porque o João, quando acha que a Maria começa a se relacionar e se apaixona com a Maria, ele já espera poder fazer tudo pela Maria, poder salvar a Maria e poder que a Maria considere ele como um príncipe, entende? E a Maria, quando se relaciona com o João, ela ligada ao complexo de Cinderela, já espera que o João salve ela, já espera que o João abra a porta, já espera que o João faça tudo, entenderam? Óbvio que vai ter uma distância entre a expectativa, o que se espera, e a realidade. Tanto a partir do que o sujeito faz, quanto da realidade concreta, né? Entende? Então, aí é lidar com a frustração, mas de certa forma ele modela isso daí. E esses modelos também, de certa forma, são inconscientes. Entende? Que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Tá? Então, a gente tem exatamente isso, essa consciência pessoal egóica que permite eu diferenciar. Tá? Vejam, gente, do nosso ponto de vista, então, já que a gente está falando, quando liga João com Maria e ambos ficam extremamente apaixonados, tem um nível egóico e tem todo o nível inconsciente dos complexos trocando entre si. Tá certo? E levando. Então, toda a relação, ela tem essa ligação consciente e é toda essa ligação inconsciente que se coloca, que impacta exatamente dessa troca afetiva, dessa troca de expectativas, de imagens. E isso implica, tá, num ego. E nesse ego, a gente tem o quê, gente? Próximo do ego, a gente tem a persona, que na realidade é os nossos papéis, nossas máscaras que a gente faz de relacionamento com os outros socialmente e também o papel social que a gente se coloca, tá certo? Aqui coloquei ela parcialmente consciente e inconsciente. O que são essas máscaras? Gente, são os nossos papéis que a gente se coloca. Só que, vejam, o ser humano é um ser social. Então, desde o início, a gente vive em sociedade com a família. Então, as pessoas começam lá desde a família. Tá? Persona do filho pródigo, da ovelha negra da família, do filho querido, e por aí afora, do inteligente. Só que, muitas vezes, alguns, quando a gente desenvolve mais ao longo da vida, né, mais depois do desenvolvimento, que nem vocês estão estudando psicologia. Então, a gente tem uma máscara de estudante de psicologia, ela é mais consciente,
porque é um papel de psicologia, tá certo? Mas esse a gente está consciente, mas aquele lá da infância que a gente desenvolveu, ele está inconsciente. Então, a gente simplesmente vai trabalhando com papéis ou personas que são parcialmente conscientes e inconscientes. Persona é ruim? Não. É necessário para trabalhar em sociedade. Por exemplo, a gente tem uma relação aqui, que é uma relação de persona, que são papéis sociais que se colocam. Eu, o papel social de professor, a professora de vocês, a Michelle, no papel de professora, e vocês no papel de alunos ou de acadêmicos. Entende? Eu não posso querer analisar, por exemplo, a Jennifer ou o Gustavo como se fosse um papel clínico, vou mexer um pouco, entende? Ah, você saiu, mexeu com o cabelo, você colocou o sentido disso, entendeu? Porque ultrapassa o papel. Então, veja, esse complexo, ele já direciona mais ou menos o que você coloca. Quando vai ter um professor novo, quando vai ter uma situação social nova, muitas vezes, depois de um tempo passar, você já diminui a ansiedade, porque a incerteza já diminuiu. Você já sabe como se comportar e o que você espera do outro. Já entrou no papel social. Entenderam? Então, ele mobiliza, ele facilita esse processo. Tá? É óbvio que você não pode reduzir a pessoa às personas. Tá? Mas, do ponto de vista psicodinâmico, a gente está sempre trabalhando com diversas pessoas ao longo da vida. Se eu sair da porta daqui e falar com a minha esposa, eu vou assumir um outro papel social. Eu não posso querer dar aula para ela que não vai funcionar, né? Entendeu? Ela vai me tirar do meu papel, lamentavelmente, mas tudo bem. Entende? Então, essas pessoas, elas se colocam. Por isso que a gente coloca parcialmente consciente, parcialmente inconsciente. Por que inconsciente? Porque muitas vezes essas pessoas, elas trazem uma satisfação para a gente, um ganho muito secundário. Então, falar do papel de professor. Eu falo, vocês estão ouvindo e prestam atenção. Entende? Se eu saio daqui e vou num outro papel, eu posso querer dar aula, posso querer atenção e posso assumir esse papel. Então, muitas vezes, inconscientemente, eu me coloco como isso. Entende? Então, vocês, por exemplo, são estudantes de psicologia. Então, muitas vezes, a gente pode assumir o persona no papel de psicologia. Por quê? Porque as pessoas começam a prestar atenção no que a gente fala, porque a gente estuda psicologia, teoricamente sai, as pessoas começam a procurar, entende? Então, a gente começa a querer ouvir, a gente começa a ajudar, e é bom ajudar o outro. São pessoas que vão circulando. Estão entendendo? E as próprias pessoas, muitas vezes, demandam essas pessoas. E, obviamente, se demandam, muitas vezes a gente se identifica. Então, o problema da persona, desse complexo, não é você ter a persona, mas é se identificar com ele, que daí começa a fazer parcialmente inconsciente. Tá? Então, a persona é um relacionamento de papel social, uma certa máscara, que faz parte da estrutura. Tá? Aí tem uma coisa muito clara. Como a consciência é focada, quando eu foco no papel, eu deixo os outros de lado. Então, quando eu foco numa identificação, por exemplo, no papel de professor, que depois a gente vai ver, a gente deixa todo o oposto de lado. Quando eu foco num papel, por exemplo, de psicólogo, que eu ouço as pessoas, que eu sou bondoso, eu deixo de lado o papel de não ouvir, de não ajudar. Isso que a gente deixa de lado, que a gente não valoriza, forma, de certa forma, o que a gente chama, o segundo que a gente vai colocar, complexo, que é a sombra, que são aspectos negligenciados, aspectos, características, imagens que a gente desvaloriza e negligencia na nossa identidade pessoal, na nossa identidade egóica. Então, não se desenvolve, certo? Então, você tem, por exemplo, aquelas figuras polares que a gente vê estereotipadas, né, nesses filmes de adolescente. O adolescente inteligente, o nerd, e o atleta. Entende? Então, o que acontece o nerd? O nerd, ele fica desenvolvimento da inteligência, do aspecto cognitivo muito. E o que ele é que não se desenvolve? Todo o aspecto atlético, do corpo, do físico, da relação com o outro. E você tem um atleta que desenvolve totalmente o físico e se coloca, é como se um fosse a sombra do outro, entendeu? Um valoriza alguma coisa e desvaloriza o outro. Entenderam essa ideia, gente? Então, sombra, persona. Se você se identifica também com a persona, também vai ter a sombra. Então, essa sombra, ela fica no inconsciente em oposição ao ego e à persona. Tá certo? Que são aqueles aspectos que você não valoriza, que acaba negligenciando, que não fazem parte da nossa identidade. Tá certo? Então, além da sombra, outra estrutura que a gente possui
é a chamada ânima animus. A gente tem, segundo Jung, um movimento para integrar tanto a persona quanto a sombra, quanto o que a gente chamaria tudo que está no inconsciente. Se a pessoa é homem, esse gênero masculino, então ela desenvolve papéis masculinos e acaba ficando no inconsciente a contraparte sexual ou de gênero dela, tá certo? Que seria o feminino. Tá? Então, ela naturalmente você desenvolve dentro de um complexo de identidade masculino, uma persona ligada ao gênero masculino, e no inconsciente, tanto na sombra, quanto vai ficar elementos daquilo que você não desenvolveu, entendeu? Que vão ser elementos ligados ao sexo oposto, que vai ser a imagem daí de uma mulher no inconsciente, a imagem do feminino que você vai ter, no caso do homem. Então vai fazer o que a gente chama ânima animus. Ânima no homem e ânimos na mulher. Então, ânima, a imagem da mulher, do feminino inconsciente no homem, e ânimos, a imagem do inconsciente masculino, que é masculino da mulher. Tá certo? Óbvio que isso aí, na sociedade moderna, vai ser muito mais complicado. Existem questões de gênero, existem questões de sexualidade, aí é toda uma longa discussão. Mas, para começar, pensar e entender, é mais ou menos isso. E o que acontece? Esses sombra, persona e ego, são relacionamentos sociais, de certa forma. Aqueles relacionamentos mais profundos que envolvem o afeto no sentido mais carregado, são os elementos, obviamente, são as relações afetivas mais próximas. Então, a relação do João com a Maria, o que o João tende a ver na Maria? Isso que eu não falei, né, gente? Esses complexos, eles são inconscientes, então eles tendem a ser projetados no outro. A gente tende a ver o outro parcialmente, tá certo? Como elementos nossos, como elementos do nosso inconsciente, que se colocam em relação ao outro. Então, quando o João vê a Maria, por isso que a ideia do complexo, ele está inconsciente. João vê a Maria, de alguma forma ele percebe, essa é a mulher da minha vida, essa é a princesa que eu vou salvar. Entenderam? Só que muitas vezes ele não tem consciência da princesa que ele vai salvar, que ele está pensando nisso. Isso vem ao longo do tempo. Ele vai descobrir depois que Maria, quando acorda de manhã, não está toda bem arrumada, aquela coisa toda. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que, no relacionamento humano, há uma tendência do homem projetar ânima na mulher e da mulher projetar o ânimos no homem. Tá certo? E como ele é muito inconsciente, você vai descobrindo isso ao longo do tempo. Por isso a ideia dos relacionamentos, você trabalhar muito com fantasia. Tá? Porque na realidade, veja, é muito mais complicado que isso, mas numa primeira visão, o que falta ao homem seria o que está na mulher, que é o oposto. E o que falta na mulher seria o que está no homem, que seria o oposto. Tá? Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é muito, digamos assim, muito verdadeiro numa sociedade quando Jung e o Freud viveram. Sociedades tradicionais, burguesas tradicionais, na família burguesa tradicional do início do século, onde o papel da mulher na sociedade, na família burguesa era muito definido e o papel do homem era muito definido. Estão entendendo? Que não permitia, por exemplo, ao homem sentir, de certa forma, chorar e não permitia a mulher trabalhar fora. Então, é óbvio que, se todos os papéis, a mulher estava em casa e o homem trabalhando, a completude se dava nisso daí. Entenderam? Então, uma tendência de, quanto mais você entrar em contato com esse teu feminino interno, menos você tende a projetar no outro. E a mulher, quanto mais entra em contato, menos tende a projetar. As relações, elas tendem a ser mais igualitárias. Entende? Então, essa ideia do menino veste azul e menina rosa, ela cria essa divisão muito clara, entendeu? E cria uma divisão da ligação de papéis tradicionais. Aí você só para colocar, aí você faz estereótipos, aí o arquétipo se torna estereótipo e o gênero você fossiliza, digamos assim, tá certo? E atualmente você tem uma fluidez muito maior. Mas voltando, entenderam essa ideia bem simples, bem esquematizada, isso daí? Tá? E o último complexo estrutural, gente, é um complexo, de certa forma, que ele congrega a totalidade da psique, ou seja, de alguma forma, onde a gente vai querer
que caminha a totalidade, a finalidade da psique, que seria o que a gente chama self, tá certo? Em português, esqueci de colocar, que seria o si mesmo, tá? Ele é como o centro da psique. Lembre-se, psique é consciente e inconsciente, tá certo? Então, o centro não está nem no inconsciente, nem na consciente, está mais ou menos entre os dois. Então, o self, de certa forma, óbvio, muito mais próximo do self do que do ego, tá certo? Então, só que ele aparece de uma forma de imagem que, vejam, lembrando vocês, como o inconsciente é muito maior do que a consciência, e esse que representa o inconsciente é como se fosse um conceito limite, tá? A gente mais descreve e tenta colocar para a gente poder entender, mas a gente sempre sabe que tem algo além. Então, ele é o centro da psique, e ele representa também a dinâmica da psique, todo esse movimento, representa o início, também representa esse movimento, representa o fim, tá certo? Então, ele representa tanto esse processo de organização, o processo como se fosse organizador da psique, quanto a totalidade da psique, tá certo? No mar, por exemplo, seria, como seria, sei lá, o polo onde tudo se coloca, mas também o mar inteiro, tá certo? E ele aparece, do ponto de vista que a gente vai ver, com uma ideia do céu. Essa ideia, coletivamente, nas religiões, aparece como uma ideia de um Deus que tem tudo, entende? Naquele Deus principal, tá certo? Então, Jung interpreta a religião, no fundo, do ponto de vista psicológico, ele não reduz a religião a isso, porque ela tem um campo específico, mas se a gente for interpretar psicologicamente as religiões, a gente vai interpretar como as manifestações desse self, entenderam? Se o sujeito é ateu e junguiano, ele vai dizer que Deus é simplesmente uma projeção do self. Se o sujeito é religioso e junguiano, ele vai dizer que Deus aparece como self, mas é muito mais que isso. Entenderam? Aí vai uma questão interna. Só que tem que ter uma coisa muito clara. A gente, como psicologia é uma ciência, existe o campo da ciência e o campo da vida como um todo. Tá certo? Então não dá para reduzir. Quando você interpreta psicologicamente a religião, você está trabalhando o quê? Com a imagem, com o sentido que a religião atravessa para o sujeito, e não como a religião em si. Estão entendendo? Que é um outro campo, é uma outra coisa. Tá certo? Se você é ateu, obviamente, você vai dizer que a religião é só psicologia. Se você é religioso, você vai dizer que a religião ultrapassa isso. Tá? Então, não dá para confundir Jung, não dá para utilizar Jung para justificar a crença religiosa. Tá certo? Ou ideias todas. A gente sempre fala da realidade psíquica, ou seja, como o sujeito significa aquilo, ou imagina. Mas a realidade é muito mais complexa do que aquilo que o sujeito imagina. Tá certo? Então, existe o campo da crença e o campo do discurso. Tá certo? Então, a gente tem colegas meus que são extremamente religiosos, católicos, tem colegas junguianos que são ateus, tem colegas junguianos que são agnósticos, tem colegas junguianos ligados à astrologia, à nova era e por aí afora, tá certo? E todos nós concordamos que o self, para o sujeito, representa o centro da psique, a organização, a totalidade. O que seria a psique em si, isso já é um outro caminho. A psique, eu digo, a realidade, certo? Então, isso avança. Então, gente, o modelo junguiano estrutural seria mais ou menos isso aqui. Tá? O si mesmo ou self, no centro, uma certa comunicação nossa com esse self, o ego, e os complexos aqui, ligados muitas vezes no inconsciente pessoal. E essa capa da consciência por fora. Tá certo? Então, a gente tem aqui o complexo, que é o agregado, só que sempre ligado. Como o complexo é o núcleo afetivo, ele tem, de certa forma, na base dele, no self, no inconsciente coletivo, um núcleo arquetípico. Entendeu? Então, o que seria esse núcleo arquetípico, por exemplo? Falei da ânima, né? Aí as imagens, o complexo de Cinderela vai estar ligado ao complexo, vai estar ligado ao feminino que está no inconsciente coletivo, o arquétipo do feminino. Entenderam? Pelo qual o sujeito desenvolveu. Então, o feminino, aqui, no si mesmo, aqui existe o feminino que seria arquetípico. Na hora que ele passa para o complexo pessoal, vou pegar aqui que está mais fácil, porque o ego está ali em cima, na hora que ele passa para o pessoal para cá, ele escolhe uma forma específica de Cinderela. Entenderam? Então, existe, a partir das experiências, das vivências pessoais do sujeito,
Esse feminino deu, você colocou Cinderela, tá certo? Então, outro complexo vai se colocando e por aí afora. Então, todo o complexo ele se organiza a partir de determinado núcleo que está embaixo, que seria o arquetípico, seria o arquétipo. Tá certo? Então, o que são esses arquétipos? Ligando ao que eu já falei, os complexos podem ser agrupados em categorias definidas. Por exemplo, complexo relacionado às experiências com a mãe, complexo materno, referência a experiências com o pai, complexo paterno, referência a experiências com o outro de autoridade, complexo de poder, complexo de poder, por aí afora. Alguns tipos, alguns modelos são muito mais bem caracterizados e facilmente reconhecíveis, são estereotipados, são modelados, são categorizados. Eles são o que a gente chamaria aqui, que a Nise chamou, típicos, tá certo? Ou seja, são vivências típicas que o homem sempre vai ter, ou que a humanidade sempre vai ter. E, de alguma forma, essas vivências típicas, elas acabam sendo representadas metaforicamente nos mitos e por aí afora, nas histórias, e, do ponto de vista psíquico, eles são os arquétipos, eles vão dar origem aos arquétipos. Então, os arquétipos, tá certo? Eles se colocam no núcleo dessas experiências, desses complexos pessoais ou pessoais. Entenderam? Então, são modelos. Então, tem o arquétipo do herói, arquétipo do salvador, arquétipo da princesa e por aí afora. É um problema muito sério para definir quantos arquétipos nós temos, porque eles são categorias limites, e no inconsciente eles estão meio que eles estão relacionados, entende? Até porque não dá para separar, por exemplo, o complexo de Salvador do complexo de Cinderela. Estão entendendo? Então, a gente trabalha basicamente com modelos típicos que se colocam, tá certo? E eles são, dessa forma, os alicerces ou os fundamentos da vida psíquica que são comuns a todos os humanos, por isso que eles formam, de certa forma, um inconsciente coletivo. Certo? Então, há sempre uma ligação entre a vivência individual e essas experiências típicas da humanidade. Tá? Então, sobre o complexo materno do João, que vai estar ligado ao feminino, vislumbra-se o quê? O arquétipo materno da mãe. Sobre a vivência do João também com a Maria, já que está certo, de alguma forma vai estar ligado o complexo materno, o complexo feminino, mais próximo ou mais longe, mas vai estar ligado lá para baixo no arquétipo, profundamente. Entenderam? Tá? Porque o complexo, vejam, gente, o que acontece? O complexo aqui ele tem possibilidades, ele pode ramificar de certa forma em determinadas vivências, tá certo? Se diferenciar. Então, o que a gente tem? A gente já tem que os arquétipos constituem um consciente coletivo, são determinados centros de libido, de energia psíquica, que, de certa forma, eles são muito maiores do que o ego. A quantidade de energia que eles possuem, porque eles estão ligados ao inconsciente coletivo, e, eventualmente, é mais forte do que a consciência egóica. Aproveitando aqui na educação, que a gente pode desenvolver, a educação, de certa forma, também é uma experiência típica. Porque desde que o homem é homem, desde que se criou, ele teve que aprender a caçar, aprender a ouvir o outro, aprender a linguagem, aprender. Então, de alguma forma, é uma experiência de relacionamento com o outro que forma uma experiência típica que se constituiu e, de alguma forma, vai existir alguns modelos internos desses modelos de aprendizagem. Tá certo? Não da aprendizagem especificamente moderna, contemporânea. Tá? Essa experiência da gente ficar 10 horas, se vocês forem fazer mestrado, doutorado, que pensem aí mais uns 6, 7 anos de aula, tá? É muito próximo, é muito específico da nossa sociedade, tá? Desse modelo que a gente tem. Mas, de alguma forma, a sociedade inicial, primitiva, ou básica lá, silvícola, o sujeito tem que aprender. Tem que aprender os mitos, tem que aprender a conviver, tem que aprender o seu papel social. Então, vai existir essas experiências. Então, algumas imagens que se coloca, a imagem do mestre e do aprendiz, a imagem do sábio, a que seria seguidor, seria melhor colocar o discípulo, tá certo? O sênix, que é a pessoa idosa, o puer, que é o jovem. Tá? Então, essas imagens vão se misturando nessa experiência que se coloca. Tá? Em termos estruturais, o que a gente tem? A construção em cima do ego ou do inconsciente. Tá certo? Num primeiro momento, a gente tem, então, para
avançar o inconsciente pessoal. Tudo que vem aqui de baixo, gente, ela aparece filtrado por aqui. Tá certo? O inconsciente pessoal seria as nossas experiências que a gente, de certa forma, reprime. E aqui no inconsciente pessoal vai estar muito próximo à sombra. Tá certo? Lembre-se, identidade que eu valorizo, que eu desvalorizo, vai se formar aquilo que eu reprimo. Tá certo? Então, o inconsciente pessoal, no aprofundar, vai chegar no inconsciente coletivo. Tá certo? O inconsciente, todas essas conteúdos do inconsciente que estão aqui, eles passam nesse nível. Então, vejam, há um nível que a gente percebe de individualidade, há um nível de inconsciente pessoal, onde a gente vai se tornando cada vez menos indivíduo e cada vez mais coletivo. Então, ego, persona, consciente pessoal, entre o inconsciente coletivo dos arquétipos e o inconsciente do sujeito, vai existir inconsciente familiar, inconsciente do grupo, inconsciente cultural, tá certo? Inconsciente de grandes coisas. Por isso a gente fala inconsciente brasileiro, inconsciente curitibano, inconsciente familiar, tá certo? Todos eles, obviamente, vão ter um núcleo arquetípico nesses arquétipos, mas quando eles passam aqui, eles têm que passar por todas as vestes, tá certo? Coletivas, a veste da cultura, a veste dos grupos aos quais você se coloca, a veste de toda a tua família, a veste de suas experiências pessoais até chegar na consciência. Entenderam? Tá? Então, existe esse movimento que se coloca. Então, o João aqui, quando se apaixona pela Maria e projeta a salvação na Maria, passa pelas imagens de mulher do inconsciente, mas passa pelas imagens de mulher do coletivo, pelas imagens de mulher da família dele, da experiência dele até chegar ali. Óbvio que é muito carregado afetivamente, tá certo? Mas se o João, por exemplo, ele sei lá, ele está numa família que valoriza muito, por exemplo, sei lá, que não gosta, que não desvaloriza completamente os japoneses, ou entende? Então, vai aparecer sobre a veste da consciência. Tá? Então, mais complicado. A partir disso, eu acho que eu consigo falar um pouco, então, das contribuições da psicologia analítica para a educação. Tá? O texto base, que eu gosto de usar na apresentação, principalmente em termos virtuais, quando é presencial a gente pode ficar um pouco mais livre, porque a gente tem uma troca, tá? É esse Vieitas Vergueiro, Identidade do Professor, uma pesquisa fundamentada na psicologia analítica. Identidade do professor está ligada à consciência egóica ou persona do professor. Tá? Vejam, psicologia analítica é psicodinâmica. Então, a grande função dela, a grande contribuição que ela vai passar para a psicologia analítica, pelo menos a minha compreensão, não é uma contribuição de como o sujeito aprende melhor em termos de dinâmicas, tá certo? É trabalhar essa relação do que o sujeito aprende com a psique como um todo, tá certo? E ele vai falar mais ou menos isso nas obras dele. Quando o Jung fala sobre educação, ele fala no desenvolvimento da personalidade, no volume 12 das obras completas. Ele diz, por quê? Obviamente, na época, perguntaram para ele. A pergunta grande era, como o sujeito aprender melhor ou como ensinar melhor? Isso vai estar muito ligado a essa dinâmica da personalidade do sujeito. Por isso que ele vê aqui, ó, gente, o foco do Jung não era na educação de como aprender a fazer matemática melhor, de como aprender o conceito melhor. Era o quê? No desenvolvimento da psique, ou particularmente da consciência. Então, o Jung vai conceber a educação como um auxiliar no processo de desenvolvimento da consciência e da personalidade. Nesse sentido, ele vai pensar a educação que perguntava ele, a escola, né? Educação aqui não no sentido mais específico, tá? Que, como a escola seria o primeiro ambiente que a criança costuma encontrar fora da família, aí ele fala do papel do professor. É muito importante que o professor esteja consciente desse papel, que esse professor também vai ter uma atuação sobre a personalidade do aprendente, que é, no mínimo, tão importante quanto as experiências transmitidas. Por isso que ele coloca que educação psíquica, educação da personalidade. Tá? Então, o Jung vai trabalhar nessa ideia da troca psíquica, troca de personalidade entre o professor e o aluno. Tá certo? E como, de alguma forma, isso se coloca. Tá? E daí que vai dar os temas que a gente trabalharia em termos que os junguianos, quando vão se dividir sobre o processo de ensino,
aprendizagem se colocam é sentido da aprendizagem e ensino e sua relação com o desenvolvimento da personalidade como um todo. Então, forma muito mais uma ideia de horizonte do que uma ideia de como utilizar Jung para aprender melhor. Vou desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, um protocolo baseado na teoria junguiana. Para Jung, de certa forma, isso não tem sentido. Tem muito mais sentido essa ideia da personalidade do colega. Daí a ideia dos modelos de personalidade ou tipos psicológicos, para você tentar se entender melhor o outro, ter uma comunicação melhor com o outro, que acaba nesse processo de interação entre as personalidades do professor e do aluno, ele está pesquisando essa interação, que está ligado aos imagens e modelos arquetípicos, daqueles modelos que a gente já falou, e, de certa forma, como a aprendizagem, muitas vezes, você está saindo de um conhecido para algo desconhecido, de certa forma, é similar a sair do seu mundo conhecido, que é a ego, a consciência, para algo que é desconhecido. Ou seja, quando você sai para fazer essa educação, você sai, de certa forma, em contato com personalidades de si que você também não conhecia, nem que seja através de pessoas. Entende? Então, é muito comum... Por que a diversidade na educação? Tá certo? Porque, por exemplo, a educação ela deve ser pública e deve ser universal? Por que eu não posso ensinar meu filho em casa? Do ponto de vista teórico, gente, você ensina o teu filho em casa, ótimo. Só que o teu filho vai aprender a viver dentro da tua família, os teus próprios valores. A sociedade, em termos muito mais amplos, tem outros valores, outras diferenças, outros processos. Você vai espantosamente ensinar teu filho a viver muito bem com você. Só que quando você for embora, como é que seu filho vai viver com o mundo? Entenderam? Então, é mais ou menos isso. Quando você sai para o desconhecido, sair para o desconhecido é sair, de certa forma, para encontro consigo próprio. Entende? Então, por exemplo, na Universidade Federal, a gente tinha, muito tempo atrás, um perfil de aluno muito específico. Quando entrou as cotas, Enem, etc., começou a entrar muita gente que não tinha acesso à universidade. Acho que vocês devem sentir isso também, tá certo? Então, em determinadas trajetórias de alunos, estudou, por exemplo, em colégio particular, mora em condomínio, estuda em colégio particular dentro do condomínio. Entenderam? Quando vai para a universidade, é onde vai entender a diversidade, é onde ele vai acabar conhecendo. Tá certo? Quando sai, vai para shopping, vai para lugares específicos, vai viajar, vai para um resort, vai para, sabe, não entende? Ou vai no quinto ano, por exemplo, dependendo da universidade, dependendo do modelo que a pessoa faz, dependendo da trajetória dela, ela vai entrar em contato com uma realidade muito diferente, por exemplo, quando vai fazer estágio em saúde pública, ou vai fazer estágio de educação e vai para uma escola pública. Aí dependendo da escola também, né, gente? Porque o Brasil é muito desigual. O Instituto, o Cefet, por exemplo, o antigo Cefet também é público, né? Assim como a escola na Vila Pinto. Tá? Mas voltando, o que significa isso, gente? Significa que, de certa forma, a educação carrega essa ideia de contato com o inconsciente. E como o inconsciente é muito mais amplo, ele carrega um sentido de luminosidade, de significado. Então, a educação carrega, de certa forma, essa ideia do modelo arquetípico, tá? A gente vai dizer que contato com o inconsciente é um sentido, abre aspas, religioso. Religioso no sentido de algo que ultrapassa, não religião institucional, tipo religião católica, evangélica ou bandista, tá certo? A ciência pode assumir um caráter religioso, assim, sei lá, que nem os fãs de Beatles pode assumir um caráter religioso, tá certo? Figuras públicas, como, por exemplo, Gandhi, pode assumir por aí afora. A gente está falando desse caráter, tá certo? Então, vamos especificar um pouco o que seria essas imagens e modelos arquetípicos que a gente coloca, tá? Então, já falei, mestre tem disso, o Ersênico sabe discípulo. Se quiserem ter uma ideia de alguns modelos, como se desenvolvem, gente, aí tem aquele curta do Walt Disney, tá? Aprendiz de ser feiticeiro, onde o Mickey se coloca, tá certo? Não sei se já chegaram a assistir, tá no YouTube, tem aproximadamente 10 minutinhos,
tá? E de alguma forma aparece, de forma metafórica, esses modelos, tá? E a gente tem que pensar, então, que são imagens complementares. Se eu tenho um mestre, ele só é mestre se é alguém que aprende, tá certo? O aprendiz só se coloca no papel do aprendiz se tem um mestre. O sábio só se coloca a mesma coisa que eu falei, da Cinderela, da princesa e do príncipe. Só tem um príncipe se você só tem um salvador, se tem alguém que vai se salvar. Então, de alguma forma, esses modelos complementares, eles estão na consciência e no inconsciente. Eles são complementares e são recíprocos, tá certo? E aí, gente, por isso é a ideia do modelo relacional arquetípico. Vou colocar aqui em termos de persona. Hoje em dia, as teorias de processo de aprendizagem são muito mais sofisticadas que isso, mas como a gente está sendo muito rápido, eu vou ter que esquematizar. Em termos tradicionais, do professor, do mestre, do sábio, a gente tem o quê? Aquele que assume esse papel, em termos conscientes, assume um papel social, assume uma persona, que é uma posição de saber. Certo? E se o inconsciente é complementar, em termos de sombra, o que vai se colocar no inconsciente? A face da ignorância, se eu sou o conhecimento aqui, ou seja, vai, de certa forma, fazer a sombra. Tá certo? Então, a sombra dele vai ser o aprendiz, aquele que não sabe, e de forma aquele ignorante. Veja, a persona é uma relação pessoal sempre contextual. Tá certo? Ou seja, se eu, professor, me identifico com a persona, aliás, é muito complicado isso daí, né? Eu tenho uma filha que está nesse período de pandemia, ela tem 12 anos, ela estuda em colégio particular, então ela tem aula em casa, né? Eu tenho que ensinar ela, né? Quando os professores não têm. É muito problemático, porque ela não para me ouvir e eu quero que ela me ouça. Vocês estão entendendo? Então, até entender, até desenvolver, até articular papel de pai, ela entender articular papel de pai, mas é uma coisa assim. Estou explicando, olha, gente, eu sei lá, ensinar quinta série, sétima série, tá? Eu fiz alguns anos o curso da área de exatas, então resolver equação de segundo grau é simples, tá? Então, até eu parar, eu dei aula ainda de matemática há um tempo, então eu volto automaticamente no ensino, eu volto para o papel, daí eu quero que automaticamente ela ouça, mas não funciona. Então, eu vou explicar mas meu professor falou que é assim. Mas matemática, entende? Então, existe uma negociação ali. E quando eu tento ser professor, dizer, ouça um pouquinho, depois que você ouvir, você fala, não, professor, não é, você tem que me ouvir, porque é pai tem que ouvir o filho, entende? Então, é bem complicadinho. Então, eu não sei, a gente está rindo, quem tem filho em casa deve entender isso. Vai ensinar o filho é muito complicado. Não tem, é outro processo. Entende? Mas, eu tenho que me colocar na posição. Entende? Se eu sou identificado com a persona, que acontece no início, você entra no automático, né? Filha, então agora eu vou ensinar para você. Pare, me ouça 10 minutinhos, depois tire as dúvidas. Não funciona, ela não vai ouvir 10 minutos, ela vai ouvir 2 minutos e a gente vai ficar brigando, porque eu vou tentar colocar ela no papel de aluno e não vai funcionar. Tá certo? Mas voltando aqui. Tá? Então, há esse papel aqui, e do ponto de vista do aluno, gente. Na consciência, papel social na persona, na posição daquele que não sabe, daquele que é aprendiz, daquele que está ignorante naquilo que o professor está ensinando. Entenderam? Para quem está ligado nessa dinâmica professor-aluno, todo mundo partilha desse papel, sempre vai ter, por exemplo, falando de uma relação professor-aluno, aquele aluno que quer dar aula e que vai irritar tanto o professor quanto os outros alunos, quanto os outros colegas. Entenderam? Vai querer ser, entende? Então, assim como tem aquele professor que muitas vezes não vai ouvir o não saber do aluno, e por aí afora. No inconsciente do aluno está essa ideia de professor, de sábio, de mestre. Tá? Então, óbvio que para a gente aprender, a gente tem que abrir um espaço no nosso saber para poder vir alguma coisa. Ou seja, de alguma forma, no modelo, uma disciplina atual, onde o professor é facilitador, esses papéis aqui, eles não podem ser, eles são mais dinâmicos, entende? Mas um outro papo. Mas do ponto de vista da psicodinâmica, a gente tem isso aqui, da relação psíquica. Professor consciente, no ego, lidar com ele, com aquele do não saber, com aquele que seria ignorante. Normalmente o professor é um adulto,
num processo educativo como Jung tinha, e a criança, o mais jovem, é o ignorante. Então, está ligado aqui, tá? Mas a ideia é consciente e inconsciente. Então, o professor tem uma relação dele com essa imagem aqui, tá certo? O aluno tem essa ideia aqui. Não saber, aquele que aprende e aquele que vai auto-instruído, professor. Entenderam? Aí você tem, entre o inconsciente dos dois, que não se percebe, que é uma troca afetiva. Muitas vezes a gente trabalha nesse nível aqui, tá? Mas esse nível aqui é o principal, de certa forma. O professor que projeta na consciência, no aluno, uma ligação com o inconsciente do aluno, o inconsciente do aluno na ligação com o professor, o professor, criança ignorante, projetando no aluno, tá certo? Então, o que a gente tem? Se a gente está muito identificado com essa figura aqui, a gente sempre vai projetar isso que está no inconsciente no outro. Entendeu? Então, é uma coisa muito simples. No meu caso lá, identificado naquele modelo automático, o professor. No caso de matemática, professor de matemática. Projeto criança ignorante em matemática em quem eu vou ensinar. Entendeu? Precisa ocorrer isso? Precisa, obviamente, identificação. Tá? Vocês vão ver essa ideia do sábio, do guia, do ignorante nas regiões, no fundamentalismo religioso. Tá certo? Aí, quanto maior é a projeção, maior o vínculo afetivo com o mundo, mas para você aceitar o mundo do tal como ele é, envolve o quê? Envolve uma certa frustração em relação ao mundo, o distanciamento em cima da fantasia. Tá certo? Então, você tem religiões, por exemplo, que gente, assim, aí é complicado, né? Como é que eu posso dizer? Vamos supor que eu seja totalmente sábio, né? Identificado totalmente. A pessoa totalmente identificada com isso aqui. Tá? Se vocês quiserem aprender, gente, um mecanismo muito fácil, vocês podem comprar o chapéu de Aristóteles, que eu estou vendendo para vocês a R$300. Vai uma caixinha. Não se incomode se essa caixinha estiver vazia. A energia cognitiva do universo está condensada naquilo ali. Tá certo? Vocês colocam, para utilizar isso, vocês podem pagar em 10 vezes de R$200. Tá certo? Eu garanto para vocês, se vocês usarem adequadamente, ela vai funcionar. Como é que ela funciona, gente? Vocês vão estudar psicologia analítica. Vocês pegam o livro do Jung, O Homem de Seus Símbolos, coloque na frente de você e diga, eu vou aprender Jung. Tá certo? 5 vezes. Depois você pega um papel e uma caneta. Tá certo? Jung é muito importante. Então, o que você precisa? Você precisa ficar calmo com o Jung. Você tem que se isolar. Você tem que gastar com você meia hora da tua vida. Porque Jung é muito importante. Para o chapéu do Aristóteles funcionar com o Jung, tem que ser isolado. Tá certo? Você tem que ter atenção. Aí vocês coloca o chapéu, abra o livro e leia com atenção. Tá certo? Leia 3 páginas com atenção. Depois você lê 3 páginas com atenção, pare e medite. E depois escreva numa folha de papel ao lado. Que essa escrita tua está levando para o chapéu de Aristóteles, o chapéu de Aristóteles está processando e está devolvendo para você. Estou, obviamente, totalmente ignorando, mas se entenderam, gente? A ideia do distanciamento da realidade, da projeção, até que ponto faz, obviamente, vocês podem levar isso a todos os elementos da vida que a gente vê por aí, né? Tá certo? Inclusive ao negacionismo que a gente tem em relação a doenças e por aí afora. Tá? Ou seja, quanto mais a gente projeta no outro, mais complicado é que quanto mais a gente fica aqui, mais a gente identifica aquele naquela posição e mais naquele movimento de integração da consciência, mais, de certa forma, a gente quer se colocar naquela posição. Tá certo? Então é bem complicado isso daí. A Érica fez uma pergunta, eu não vi. A Jennifer também fez. Deixa eu continuar aqui a apresentação. Então, tem que me passar a pergunta, só que a apresentação aqui... A gente pode deixar para o final as perguntas, né? Que tal? Mas agora a minha apresentação... eu não sei como voltar a minha... já sei. Peraí. Voltou aqui. Tá, deixa a pergunta para o final, se for o caso.
Se vocês tiverem, pode até interromper, Michele, para falar, tá certo? Então, a gente tem essa relação. Óbvio, né, gente, que o professor, tão melhor ele vai ensinar, quanto mais ele tiver consciente disso, e quanto menos ele vai. Por que tão melhor ele vai ensinar? Porque tão melhor ele vai perceber. Quanto menos ele entra em contato com o seu não saber, mais ele consegue perceber o não saber do outro. Então, mais ele consegue entrar em contato com o outro, e mais ele consegue se assumir. Por isso, esse processo da dinâmica, entenderam, gente? Tá? Ele precisa acolher o que se coloca do outro. Tá? Então, a gente tem essa dinâmica. Tá? E aí, obviamente, aquilo que eu falei, entrar em contato. Isso aqui daí existe toda uma dinâmica que a gente coloca aqui também, um pouco de tipos psicológicos e tudo. Então, a psicologia analítica vai trabalhar muito nesse sujeito, talvez como ensinar melhor, como perceber, como alterar, mas ele não é direto em termos de protocolos. Tá? E um segundo momento, então, para trabalhar, seria esse fator, abre aspas, religioso, naquele sentido psicológico, num sentido de prática religiosa social, tá certo? E o texto base que eu usei, que eu estou usando, é de um professor, de um pesquisador, de um terapeuta que é australiano, né? O Desafio de Ensinar Jung na Universidade, a quem pertence que a gente leu. Então, mais ou menos, o que a gente coloca, gente? Fator religioso da psique na educação. Eu já falei, de certa forma, que todo o processo de educação em si, ele é um processo de ampliação do próprio sujeito, expansão da consciência, que implica, de certa forma, em entrar em contato com o conhecimento, com si próprio. Então, é um processo de expansão, tá certo? Então, ele carrega o que a gente chama o fator luminoso, tá certo? O que é o fator luminoso? O que é? Ele carrega uma grande quantidade de energia psíquica, de motivação para a gente se envolver, tá certo? Então, quando a gente tem uma sensação inevitável enquanto professor de recompensa e de elevação pessoal, a gente se sente bem, da introdução de um senso espiritual. Esse senso espiritual, vou traduzir aqui, a gente fator religioso, esse texto seria ensinar Jung, né, por aí, mas esse senso espiritual existe em todo o ensinamento, no sentido de fazer as pessoas se desenvolverem, crescerem, entendeu? Entrarem em contato. Por mais que você ensine, por exemplo, algo que não é da tua linha, quando a pessoa aprende de alguma forma com aquilo, incorpora aquilo na vida dela, de alguma forma ela modifica, ela se muda, tá? Ela amplia isso daí. Então, existe esse senso espiritual no sentido de ampliação do mundo. Existe até uma interpretação da espiritualidade em cima de alguns pensadores que coloca estabelecimento de relações e de vínculos, tá? Mas aí é outro caminho daí. Então, o professor, ele tem essa sensação. Só que, veja, ele tem que ter cuidado para conter esse sentimento dentro do nível que se coloca. Por quê? Se você não contém, você se identifica com essa persona aqui de professor. Entendeu? Que é muito bom. E se o aluno também está querendo um guru, alguma coisa, ele também se identifica. Em psicologia, a Michele deve lembrar, é muito comum, né? As escolas, então, quem estuda psicanálise, estuda só psicanálise, não sabe nada. Quem estuda social, estuda só social. Fica quase como se fossem pequenas seitas, assim. Tá certo? Então, é óbvio, né? Tá. Mas a ideia, por quê, gente? Porque o principal problema para o professor é justamente não se identificar com essa sabedoria, coisa que é gerada pelo processo educativo, tá? Que está sendo colocado aqui. Tá? Se vocês pensarem, qual que é o problema, muitas vezes, de um ensino religioso? O ensino religioso é que o professor é um religioso, muitas vezes é um pastor, é um padre, é alguém, muitas vezes ele está identificado com isso aqui. Se ele não trabalhou bem isso aqui, ele está fazendo pregação, não está fazendo educação, entendeu? Tá? Esse modelo de pregação pode entrar em outros canais, né? É difícil alguém pregar matemática, né? Porque matemática, para o sujeito achar que matemática é uma religião no mundo, é uma longa distância. Mas para pregar determinadas leituras da realidade fica muito mais fácil. Entende? Uma leitura, um modelo de sociedade, um modelo de visão de mundo, um modelo de homem, por aí afora. Mas essa é a ideia. Tá?
O principal problema é a gente não se identificar com essa sabedoria que é gerada pelo processo educativo. Senão ocorre o quê? Ocorre o que a gente chama de inflação psicológica. O sujeito, ele se identifica com algo que não é ele e que ultrapassa muito mais. Então, eu aqui, Carlos, acabo não sendo Carlos, que eventualmente é professor, eu acabo sendo o professor Carlos. Entenderam? Então, eu vou querer ensinar minha filha, meus amigos, minha esposa, e não vai dar muito certo isso. Tá? E por aí afora. Tá? E muitas vezes, na vida do sujeito, a gente muitas vezes acaba ultrapassando esse papel. Então, o que acontece? Nessa identificação, ele não se torna o guru em sala de aula. Entre aspas, fonte arrogante de toda a sabedoria. Por que muitas vezes? Porque esse fonte arrogante aqui é aquela visão, de certa forma, aquilo que eu tinha falado, né, gente? O aprendizado, até para o professor ensinar melhor, ele tem que perceber se os alunos estão ouvindo ou não. Eles estão percebendo ou não. Entende? Então, ele tem que, de alguma forma, ter contato com essa ignorância. Muitas vezes, a Michelle vai saber na Federal, muitas vezes a gente já sabe que os alunos não estão sabendo nada, tá? Mas a gente quer dar o conteúdo mesmo assim, dá. E eles que aprendam em casa. Tá certo? Porque não é um problema. O estudante está lá, estudante tem que estudar. Entendeu? É ação. Mas isso tudo bem, mas é uma diferença entre você manejar isso daí e há uma diferença entre você simplesmente fazer de forma automática, entendeu? Tá? Ainda mais o mestrado. Então, no mestrado aí é. Mas tudo bem. Entende? Por isso que a coloca. Então, no nosso caso, né, essa fonte arrogante, que é a posição do saber unidirecional em relação ao aluno, tá certo? Você pode manejar isso. Aí existe um problema muito claro, né? A gente tem que dar 100 páginas, 50 páginas em 2 aulas. Você sabe que os alunos não vão entender. Então, você vai colocar eles nessa posição e paciência. Você entra na persona aqui, paciência, entendeu? Depois você vê o que faz. Mas, veja, você está manipulando conscientemente. Você não está se identificando. Tá certo? Mas essa é a ideia. Então, o principal problema é não se identificar, tá? E se tornar essa espécie de guru. Tá? Existe um problema nisso, por quê, gente? Porque a natureza, há uma tendência de toda a educação, principalmente que ela se coloque como uma educação que saia do processo cognitivo, ela amplia essa natureza cada vez mais racional. Tá? Eu já vou abrir aqui, já vou fechar. Da vida moderna, ela tem um impacto destrutivo sobre as nossas formas tradicionais de transcendência, que seria a religião, etc. Então, esses canais e avenidas não racionais, eles foram bloqueados. E por isso que se coloca uma certa dimensão religiosa na educação também. Tá certo? Nesse processo, a gente deixa de ser indivíduo, autônomo, e a gente passa a ser objeto de uma realidade um pouco maior da gente. Por exemplo, quando você entra em contato com Deus, numa dimensão religiosa tradicional, você é pouco em relação a isso aqui. Tá certo? Então, de certa forma, a gente tem que pensar que quando a gente usa a educação como essa, de certa forma, é gratificante ser instrumento de conhecimento. Tá certo? Mas identificar-se com esse conhecimento e tornar-se grandioso, aqui faltou, mas não, tá certo? É gratificante ser um instrumento do conhecimento, mas não é gratificante e é perigoso identificar-se com esse conhecimento e se tornar grandioso. E daí faz tá certo? Então, veja, a gente está trabalhando muito mais nessa relação psíquica, psicológica, que ocorre entre professor e aluno e como ele se coloca. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos, né? E a gente vai abrir, então, para o